Olá, me chamo Anderson, sou técnico em eletrônica, faço consertos de placas de computadores e placas de notebook, consertos de videogame, fontes chaveadas, fontes de computador, monitores, micro-ondas, placas de máquina de lavar, placas de cerca elétrica, placas de portão elétrico, dentre outros, tá? Bom pessoal, anteriormente eu fiz um vídeo onde eu falo que em breve estarei dando treinamento para quem deseja aprender a consertar equipamentos eletrônicos. Com base nisso resolvi fazer esse tópico para dar uma pequena demonstração de como será o treinamento inicial. Antes de iniciar esse tópico eu vou mostrar aqui o que é esquema elétrico. Eu tentei mostrar no vídeo anterior, a iluminação estava ruim e não deu para ver legal, então eu vou abrir aqui e mostrar rapidinho o que é esquema elétrico, tá? Será apenas uma interação do vídeo anterior e em seguida daremos início ao tópico, tá? Bom pessoal, esquema elétrico é isso aqui, ó, tá? Esquema elétrico isso aqui é um mapa de um notebook, de uma placa de notebook. Então isso aqui é uma planta, tá? Uma pequena parte dela, pequena mesmo, ela é de 40 páginas, tá aqui embaixo. Eu estou na página 30, tá? Se eu rolar aqui vai para outra página da placa do uma pequena notebook, parte, ok? Eu vou abrir outro aqui para você ter uma noção aqui. Olha, esse outro aqui já é um esquema de uma fonte ATX, tá? Veja que tem diferença do anterior. No treinamento eu vou explicar passo a passo tudo isso aqui, o que significa cada símbolo desse aqui, tá? É importante você assimilar bem isso aqui, pessoal, porque para quem consegue interpretar bem um esquema elétrico vai facilitar muito na análise de um defeito em qualquer circuito que você venha analisar, ok? É muito importante você assimilar bem. Então o treinamento de esquema elétrico será um treinamento longo, porque eu vou ter que explicar passo a passo muitas coisas, ok? Bom, já mostrei o que é esquema elétrico, vamos ao tópico. Eletrônica básica. Eletrônica é a ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica por meios de elétricos, nos quais os elétrons têm papel fundamental. Veja bem, se vocês fizerem uma pesquisa sobre eletrônica, vocês vão encontrar vários tópicos que definem essa palavra, tá? Mas se você fizer uma analogia de cada tópico, ou seja, fizer uma comparação de cada tópico, o significado será sempre o mesmo. Pessoal, então, eu gostei desse aqui. É simples. Claro que ele é bem maior que isso aqui. Eu reduzi o tamanho dele, dei uma simplificada para ficar de melhor compreensão, ok? Como aqui mesmo diz, eletrônica é a ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica. Ou seja, a eletrônica ela estudou como se controla essa energia elétrica por meios de quê? Por meios de elétricos. E o que são os elétricos? São os componentes que formam o aparelho eletrônico ou elétrico, né? Por meio desses componentes foi feito os estudos da energia elétrica e deu-se o nome de eletrônica, tá? Nos quais os elétrons têm papel fundamental. Veja bem, o nome energia elétrica vem de elétrons. Para você entender o que é eletrônica, primeiro você precisa entender o que é energia elétrica, tá? Eu vou falar um pouco de energia elétrica para que você possa entender, ter uma compreensão melhor, tá? Vamos entender o que é energia elétrica. Existem três conceitos que compõem a energia elétrica, faz parte, que forma a energia elétrica. Então são tensão, corrente e resistência. Esses são os três conceitos básicos, principais da energia elétrica. Para entender o que é tensão, corrente e resistência, pessoal, vamos voltar um pouco mais atrás e falar do princípio de tudo, da estrutura atômica, mais precisamente do átomo, tá? Bom,
A estrutura de um átomo, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso aqui. A estrutura do átomo é essa aqui. Isso aqui representa a estrutura de um átomo, na verdade, né? Um símbolo que representa a estrutura de um átomo, que foi criado para explicar como um átomo ele reage, né? Vendo que são três estruturas: elétrons, nêutrons e prótons. Bom, os prótons e os nêutrons, eles ficam no centro da sua estrutura, são maiores, são pesados e estão geralmente fixos, presos, tá? Na estrutura do átomo. Os elétrons, eles são menores, leves e flutuantes, ficam em órbitas flutuantes, tá? Os cientistas então aplicaram uma força a esse átomo para ver o que acontecia, né? E o resultado foi que os átomos começaram a se deslocar, né? Os átomos não, os elétrons começaram a se deslocar. Então, o que aconteceu, pessoal? Eles vendo que os elétrons se deslocavam, eles buscaram uma forma de controlar esse deslocamento. Então, veio o que? Veio os condutores elétricos. Bom, eu estou dando só uma explicação rápida, tá, pessoal, para que vocês possam estar entendendo um pouco da analogia da eletricidade, tá? No treinamento, será um treinamento presencial, eu explicarei passo a passo tudo isso aqui, tá? Imagine isso aqui, um condutor elétrico. Ele está carregado de prótons, né? de átomos. Se aplicarmos uma força no início desse condutor, vai se criar um fluxo, tá? Onde os elétrons vão se deslocar de um sentido para outro, né? Eles vão se deslocar num sentido, na verdade, em um único sentido, né? Dependendo de onde se aplica a força, ele vai se deslocar num sentido. Então, imaginando-se que os elétrons se desloquem desse sentido daqui para cá, chamamos isso de fluxo ordenado, tá? Fluxo ordenado. Esse fluxo ordenado, pessoal, se dá o nome de corrente, tá? Então, esse fluxo de elétrons que sai de um ponto para outro ordenado chama-se corrente. A unidade de medida, pessoal, dessa corrente é o ampere, tá? Essa força aplicada para que se tenha esse fluxo, essa força aplicada no início, ela tem o nome de tensão. Ou seja, a força é a tensão, o fluxo é a corrente. Tensão é a causa, a corrente é o efeito. A unidade de medida da tensão, pessoal, é o volts, tá? É o volts. Tudo isso aqui eu vou explicar com mais detalhe mais na frente. É só para que você possa estar entendendo. O bloqueio, pessoal, eu não terminei aqui o desenho, mas o bloqueio que o fluxo vai encontrando o caminho percorrido, pelo caminho percorrido, esse bloqueio chama-se resistência. Ele vai encontrando resistência à medida que ele vai percorrendo o circuito, né? Bom, para que você tenha uma outra compreensão, fiz aqui um exemplo. Esse exemplo, muitos utilizam esse método de exemplo. Eu não sou diferente e vou usar o mesmo aqui, tá? Imaginando aqui duas caixas, tá? Duas caixas d'água. É só uma analogia, vamos imaginar apenas. E que ela está carregada de elétrons e a outra está vazia. Colocamos um condutor interligado de uma para a outra. O que vai acontecer, pessoal? Aqui está cheia, vai impulsionar esses elétrons para a outra até que elas se equilibrem. Concorda? Você concorda comigo? Então, o que acontece? Esse deslocamento dos elétrons daqui para cá formou um fluxo de corrente. É isso? Pessoal, essa aqui cheia de elétrons, essa aqui vazia, né? Sem elétrons. Comparada com a pilha, a analogia é essa daqui, tá? A analogia é essa daqui. Chama-se de DDP. Eu não escrevi aqui
mas chama-se DDP, diferença de potencial, porque há uma diferença de potencial. Aqui há um potencial elevado e aqui praticamente não há potencial, concorda? Essa diferença de potencial é a tensão, é a força, tá? É a força, ou seja, essa diferença de potencial ela está aqui, a força ela vai partir daqui, é onde vai criar o fluxo de corrente para que ela chegue aqui. Quando essa diferença de potencial se equilibra, é o mesmo que a pilha está descarregada, tá, pessoal? É a mesma coisa, porque não vai haver mais diferença de potencial, não vai haver mais fluxo de corrente, ou seja, imaginando uma pilha, ela também não vai funcionar mais. É só um pequeno exemplo, tá? Bom, se imaginarmos que aqui tem uma DDP, ela está se deslocando daqui para cá. Nesse condutor aqui, pessoal, veja bem a quantidade de elétrons circulando, né? O fluxo. Pegarmos isso agora aqui e colocarmos aqui, imaginando que isso aqui é uma resistência, né, pessoal? Veja bem, bloqueou a passagem, diminuindo o fluxo. Isso é a função da resistência, pessoal. A resistência ela se opõe à passagem dos elétrons, tá? Da corrente. Então, o que acontece? O fluxo será menor. Pessoal, quanto maior o fluxo, mais rápido se formos analisar uma pilha ou bateria, mais rápido ela se descarrega, tá? Então, colocando a resistência, o fluxo será menor, ela terá mais durabilidade, ok? Então, veja bem, tensão, força aplicada, medida, sua unidade de medida é o volts, tá? A tensão é a causa de tudo, corrente, fluxo de elétrons que circula de um sentido ordenado, sua unidade de medida é 1 ampere, tá? A corrente é o efeito e resistência é a barreira que vai se opondo ao fluxo de corrente. Você vê aqui que a resistência foi colocada e ela se opôs ao fluxo de corrente, concorda? Então resistência é isso. Vou dar outro exemplo aqui, tá, pessoal? Vamos imaginar que temos aqui nessa bateria 12 volts e 5 amperes, tá? 12 volts a força, tensão, e 5 amperes a corrente, o fluxo, tá? Bom, em paralelo com essa bateria já está ligado o motor, ele já está ligado diretamente. Você pode ver aqui que ele já está ligado diretamente, um terminal ao negativo, o outro terminal ao positivo. Isso quer dizer que o motor já está consumindo corrente, tá? Ele está funcionando e está consumindo corrente. A partir do momento que se consome corrente, o sentido da corrente é esse aqui, tá? É do negativo para o positivo. Esse é o sentido real da corrente. Vocês vão encontrar em alguns projetos ou algumas explicações onde o sentido da corrente vai estar assim, ó, do positivo para o negativo, que também não está errado, tá? Por quê? Porque antes, pessoal, de se descobrir que o sentido real da corrente era do negativo para o positivo, era este aqui que eles utilizavam para realizar seus projetos, tá? Para fazer suas pesquisas, realizar projetos. Então,
De qualquer forma, tanto assim do positivo para o negativo como do negativo para o positivo, o resultado final será sempre o mesmo, tá? Um é sentido real da corrente e o outro é sentido convencional, ok? Uma outra coisa é que a bateria marca 12 volts 5 amperes. Isso não quer dizer que sempre que se ligar a essa bateria aqui um consumidor, seja ele motor, seja qualquer aparelho que seja, não quer dizer que ele vai sempre consumir a corrente máxima de 5 amperes, não. Quem vai determinar esse consumo é o consumidor, tá? Essa resistência que eu citei aqui, ó, no exemplo, quem determina é o consumidor. A resistência interna do consumidor é quem vai determinar o fluxo de corrente, tá? Às vezes a bateria ela pode indicar 5 amperes e o consumidor às vezes não está consumindo sequer 1 amperes, tá? Então, 1 ampere. Essa resistência interna do consumidor, do equipamento ligado em questão, vai depender muito, porque se ela for baixa resistência, isso significa o quê? Que o fluxo vai passar com mais facilidade e a bateria vai se descarregar mais rapidamente, né? Passando-se mais fluxo, se descarrega, tende a se equilibrar mais rapidamente e se descarrega, e a bateria se descarregar, né? Ficar descarregada, ok? Sendo a resistência interna desse consumidor alta, tá? No caso, tendo uma alta resistência à passagem, vai se passar pouco fluxo de corrente, a bateria terá mais durabilidade, levará mais tempo para essa corrente que está aqui chegar aqui, né? É isso aí. Uma outra coisa, tá? Se a gente romper aqui, ó, aqui ela tá ligada em paralelo com a carga, né? Consumidor e carga. Se a gente romper aqui, nós vamos fazer o que? Vamos desligar o motor. Imediatamente ele vai parar. Pessoal, rompeu, imediatamente deixa de existir corrente, tá? Só existe corrente, fluxo de corrente. Esse fluxo só vai existir se o consumidor estiver ligado diretamente à carga. Ou seja, já imaginou? Se romper aqui, pá, rompeu aqui, não vai ter fluxo de corrente. É a mesma coisa aqui, não vai ter. Imagine aqui, ó, rompeu, pá. Imagine essa caixa d'água aqui. Imagine essa caixa d'água aqui, o motor. Imagine aqui a bateria. Rompeu, pá, acabou o fluxo, tá? Acabou o fluxo de corrente. Então a carga vai sempre existir, 12 volts, mas a corrente não. A corrente só existe quando o consumidor está ligado diretamente à carga, tá? É isso aí, né, pessoal? Ficou fácil agora entender o que é energia elétrica. Não tão claramente, mas resumidamente deu para entender, não é? Sabendo que seus conceitos são tensão, corrente e resistência, onde a tensão ela se mede em volts e é a força aplicada, né? A corrente ela se mede em ampere e é o fluxo de elétrons, né, que circula, que percorre ordenadamente para chegar até o consumidor. E a resistência é praticamente o próprio consumidor, né? Ele é quem define a resistência, e a função da resistência é se opor à passagem da corrente, né? Quanto mais baixa, mais consome corrente, quanto mais alta, menos consome corrente, né? E então, energia elétrica nada mais é que fluxo de elétrons, onde esses elétrons foram aproveitados através de elétricos, ou seja, através de componentes elétricos, e o resultado disso é toda essa tecnologia que nós temos hoje em dia no nosso dia a dia, né? Ok? Bom, quero lembrar, pessoal, que em breve estarei dando treinamento para quem deseja aprender a consertar equipamentos eletrônicos, tá?
Então esse treinamento terá esse conceito inicial, esse treinamento inicial de conceito, né? E será um treinamento prático, tá? Presencial em bancada, tá bom? Serão em bancadas e com instrumentos de medida, instrumentos de trabalho. Será um treinamento passo a passo. Terá treinamento de interpretação de esquema elétrico, tá? E é isso aí. Quem desejar aprender a consertar equipamento eletrônico, eu estou disponível a passar meus conhecimentos para quem deseja, tá? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Muito obrigado. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final. Quem gostou, dá uma curtida aí, compartilha esse vídeo, dá uma força aí, ok? E interessados no treinamento é só entrar em contato. No final desse vídeo eu deixo todas as formas de quem tiver interessado em entrar em contato comigo. É só dar uma pausa, anotar, me procurar, e é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.